A paz do Senhor seja contigo. Eu sou o pastor José Fagundes, servo do Senhor, aqui da cidade uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Oremos. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, você que está aqui. Eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Se você está no Face, coloque arroba e a palavra destacar nos comentários e veja o que acontece. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações e aí você vai receber o nosso conteúdo regularmente, tá bem? E se você está no Instagram, envie esse conteúdo para mais alguém. E nós estamos colocando aí o endereço da nossa igreja, General Canabarro 3391, onde você é convidado a fazer parte dessa história, tá bem? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso conteúdo, vamos à nossa prática desta semana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos ao nosso tema de hoje, a nossa pregação de hoje, para o teu elevo espiritual. Não saia daí. A palavra de Deus hoje é uma palavra evangelística. E nós temos a certeza que Deus vai falar com o teu coração, tá bem? Está em João 10, versículo 7, que diz assim: E sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos afirmo, eu sou a porta das ovelhas. Bem, uma pregação aqui, uma prática de forma temática, onde nós queremos falar da porta, né? Jesus Cristo é a porta. Ele diz aí onde nós lemos, né? Eu sou a porta das ovelhas. E uma pequena definição para a porta, né? É uma barreira móvel essencial na arquitetura, onde o nosso tema diz aí, né? Para saber o que está dentro de um ambiente, você tem que transpor uma porta. A porta é a acessibilidade e é coisa maravilhosa, né? E nessa tarde aqui eu quero falar para você de dois tipos de porta. Uma porta que está no controle de Deus e a outra porta que está no seu controle. Isso mesmo, a segunda porta você abre. Nem Deus abre essa porta, é você, tá bem? E eu quero trazer aqui então esses dois tipos de porta, né? E aqui, para contextualizar a nossa prática, Gênesis 7, versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. Em algumas traduções diz, e o Senhor fechou a porta, né? Essa passagem é a passagem do livro de Gênesis, onde fala ali que Deus mandou Noé construir uma arca. O Senhor mandou Noé construir uma arca quando ele tinha 500 anos de idade. E ele entrou na arca quando tinha 600 anos de idade, né? Aí nós vamos ter aí um prazo de mais ou menos 100 anos de construção da arca. E lá estava Noé, no deserto, no meio da areia, construindo uma arca, construindo um grande barco, uma grande embarcação. E quem cruzava por ele dizia, esse aí é maluco, não tem oceano por aqui, não tem mar, não tem rio, não tem lago. E ele construindo uma enorme embarcação no deserto. O detalhe é que Noé dizia que ia chover, e ninguém sabia o que era chuva. E a palavra do Senhor, ela registra que a igreja está falando sobre o arrebatamento, né? A palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15,
Entre outras promessas do arrebatamento, a palavra do Senhor, ela registra que a igreja está anunciando o arrebatamento. E é a mesma coisa. Nos tempos de Noé, Noé anunciava que ia chover. Zombaram dele, chamaram ele de fanático, disseram para ele que ele estava maluco, e ali ele passou anos e anos sendo criticado, perseguido, enxotado, mas ele seguiu construindo. Noé é o verdadeiro sentido da perseverança, da pregação da palavra do Senhor perseverante. E a palavra do Senhor diz que finalmente começou a chover, né? Após os animais terem entrado, assim como o Senhor falou, e entrou Noé, e a palavra do Senhor diz que Deus fechou a porta. Olha só, Deus fechou a porta. Eu acredito que quando as águas do dilúvio tomaram conta da terra, eu tenho para mim a impressão de que Noé, por algum instante, queria que mais alguém entrasse, mas não dava para entrar. Impossível, porque a porta foi fechada por Deus. Glória a Deus. E o Senhor foi quem fez isso. E Noé estava lá dentro, e eu penso, né, que muito angustiado. Noé estava desesperado, mas o Senhor foi quem fechou a porta. Ninguém mais entrou no barco depois que Deus fechou a porta. É esse o cuidado que nós temos que ter, para que o Senhor não feche a porta sem que nós venhamos entrar. Bem, a segunda passagem que eu quero trazer aqui, Mateus 25:10, que é aquela passagem das 10 virgens, né? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do Cordeiro, e fechou-se a porta. Mais um episódio na palavra do Senhor em que a porta é fechada. E não é fechada por mãos humanas. É fechada pelo próprio Deus, ou por ordem de Deus. E o Senhor disse: entraram as que estavam preparadas. Eu quero trazer uma observação de que eram 10 as virgens. E a palavra do Senhor registra 10 prudentes e 10 nécias, 10 imprudentes. As prudentes tinham azeite tanto na vasilha como de reserva. Realmente estavam preparadas. Você entende? E de repente foi fechada a porta. Nós sabemos que em Mateus 25, versículo 6, a Bíblia diz: à meia-noite ouviu-se um grito, aí veio o noivo. Hoje a igreja está fazendo o mesmo papel de Noé. Noé dizia que vai chover, a igreja está dizendo que vai acontecer o arrebatamento. E nós vimos aqui na passagem das 10 virgens que está se tratando de igrejas. E a palavra do Senhor diz que 5 delas estavam preparadas. E novamente a palavra do Senhor traz aí a figura da porta. Não é verdade? Fechou-se a porta. Ora, foi Deus que fechou ou mandou fechar. Ponto. O que nós podemos e o que nós temos que fazer é fazer parte desse evento que nós nem sequer temos aí a condições de contextualizar como é o arrebatamento. Ninguém viu, né? Podemos imaginar, mas não conseguimos afirmar nada disso. Mas tem que ser pela fé, crer pela fé. Ninguém via a chuva, até que a chuva veio. Ninguém sabe o que é o arrebatamento, mas vai acontecer. Aí em Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mais um versículo que traz também a figura da porta. E aqui nós estamos vendo a porta da facilidade. É muito fácil se perder. O mal financia a perdição.
podemos assim dizer. É muito fácil ir numa festa do que ir a uma igreja. É um combate muito grande ir à igreja. Por isso que a palavra do Senhor, ela antevê essa situação dizendo que a porta é estreita. Quando eu vejo que a porta é estreita, a primeira coisa que eu entendo que se tem porta é possível transpô-la, passar. E é possível. E quando ela me informa que é estreita, eu penso que ela é justa. Se eu cruzar, eu não levo mais ninguém. Ninguém leva outro ao passar pela porta. Nós mostramos a porta, né? Também não quero dizer aqui que o crente não venha passar por necessidades e adversidades. E aí é que se refere que ela é estreita. Mas eu tenho a certeza que é uma vida de vencedor. Lá no livro de Apocalipse, 7 citações às 7 igrejas da Ásia, para 7 situações em que todas elas é necessário vencer. E se é necessário vencer, é possível vencer. E o cristão vence. E é um vencedor. E a palavra do Senhor diz que a porta é estreita. E a palavra do Senhor diz que a porta larga é a porta das facilidades. Do tudo pode, não dá nada. E aí é que está o problema. As facilidades, elas trazem uma armadilha. É por isso que o Senhor diz que a porta é estreita. E essa é a tipologia da porta da salvação. Também quero trazer aqui para vocês Apocalipse 3, versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Abre e fecha, fecha e abre. O quê? A porta. É o Senhor que tem nas mãos a chave da salvação. E a chave e a porta da salvação ainda está aberta. Porque o Senhor abriu a porta da salvação. Ela está aberta hoje. Se você que está aqui agora junto comigo quiser aceitar a Jesus, faça isso. Faça uma oração dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a Te servir. E aí o Senhor faz com que você entre pela porta da salvação. A porta da salvação se abre e você é conduzido. E você descobre o que tem logo após a porta da salvação, que ainda está aberta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta da graça foi aberta com Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador, morreu como homem, ressuscitou como Deus, para nos religar com o Pai, abrindo a porta da salvação. E essa porta está aberta. E ela estará aberta até o dia do arrebatamento, coisa que nós não sabemos, nem o dia e nem a hora, só Deus sabe. Mas a porta ainda está aberta. Detalhe, como exemplo e tipologia de Noé, um dia Deus vai fechar a porta da salvação pelo arrebatamento, pela graça. Um dia ele vai fechar a porta, como ao exemplo das 10 virgens. E há muito o que dizer e contextualizar destas duas passagens, mas me refiro ao tema, a porta. Ela ainda está aberta. Está aberta para você. Não perca essa oportunidade. Descubra o que está além da porta. Aceite a Jesus e descubra que Ele pode sim remover o fardo pesado. Ele sim pode dar a oportunidade de uma vida de paz. A paz que o mundo não pode dar, que os vícios não podem dar, que as posições não podem dar, que as pessoas não podem dar, que só Jesus Cristo pode dar. E eu quero dizer para você que essa porta ainda está aberta.
porque Ele é o dono da porta. E o segundo tipo de porta que eu trago aqui, e essa porta está no seu controle, nem Deus abre, mas se você abrir para Ele, haverá uma interação daqui para lá e de lá para cá. Daí é onde você está, para o trono de Deus, onde Ele vai habitar no trono, Ele vai habitar no seu coração e vai falar com você constantemente no teu intelecto. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo, com ele cearei. Ele vem na sua casa, ele entra na sua casa e ceia com você na sua vida, no seu coração. E a última parte do versículo: e ele ceará comigo. Você entrou na porta da salvação. Duas portas aqui. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. A porta da salvação está escancarada. E é claro que nós precisamos falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E no início nós falamos aqui que Jesus é a porta das ovelhas. É o acesso à eternidade com o Pai. Uma vida com Deus. E a porta que você precisa ouvir, essa pertence a você. A porta que você precisa abrir para Jesus entrar, essa é a sua, pertence a você. O poder que o Senhor não dá a ninguém, a sua glória e o poder e o controle da porta é dele. E ele não dá esse controle para ninguém. Está nas mãos do Senhor a porta da salvação. E ele abre e ele fecha. E ele fecha e ninguém abre. E o controle da sua vida, a porta da tua alma está nas tuas mãos. E ele não vai abrir para você, ele não vai arrombar essa porta. É preciso que você aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você abre a porta, ele entra e faz morada. E você vai ver aí uma vida diferente a partir de hoje, onde Jesus vai ser glorificado na sua vida. Meu conselho, a minha prática hoje, se resume em aconselhar você a entregar sua vida a Jesus. Confiar nele. Depois que você fizer isso, diga: eu pertenço a Jesus. Tá bem? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.